Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar aí a respeito do resultado fiscal do governo no ano passado, no ano de 2016, onde o Brasil bateu recorde negativo. Nós tivemos um déficit primário de 154 bilhões de reais, é o pior resultado desde 1997, na série histórica apurada aí pelo Banco Central. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. A primeira questão é a gente se recordar, né, o que é o resultado do governo. Quando nós analisamos o resultado do governo, nós podemos fazê-lo a partir de 3 métricas diferentes. Primeiro, aquilo que nós chamamos de resultado nominal. O resultado nominal é a diferença entre toda a receita e toda a despesa do governo, inclusas aí a receita e a despesa, né, tanto financeira quanto não financeira. A grande questão é que o resultado nominal do Brasil e praticamente de todos os países do mundo é deficitário. É deficitário, em grande parte, por causa das despesas financeiras, que foram, né, contratações do Estado brasileiro no momento passado e que continuam sendo pagas no momento presente. Portanto, o principal e os juros da dívida pública. Ocorre que, na década de 1980, o Brasil vivia um quadro quase que de hiperinflação. A inflação chegou a 84% ao mês durante o governo Sarney. O resultado, então, é que a inflação distorcia os números do resultado, né, nominal. O resultado, então, é que nós tínhamos uma distorção causada pelo próprio fenômeno inflacionário, mas também porque parte da dívida era em dólar. Então, qualquer variação cambial alterava o resultado nominal. Com isso, o Brasil negocia, junto ao FMI, a criação de um outro indicador chamado resultado operacional. O resultado operacional, ele é igual ao resultado nominal, menos a variação da inflação, menos a variação cambial. E aí eu tenho um número, né, que, teoricamente, expurgada a inflação e a variação do câmbio, seria um número mais crível, mais real. Com o passar do tempo, o Brasil criou o conceito de resultado primário. O resultado primário, ele é igual ao resultado operacional, né, menos o pagamento com juros da dívida. Como o Brasil tem uma despesa financeira maior que a receita, a gente simplesmente coloca lá, né, o resultado financeiro líquido, ou seja, né, o resultado operacional menos o pagamento de juros. Portanto, o resultado primário, ele exclui, né, tanto o pagamento quanto o recebimento de despesa financeira. Ele está excluindo esse elemento. E aí, né, nós sabemos que desde 1999 até 2013, o Brasil mantinha o chamado superávit primário. A palavra superávit significa resultado positivo e, portanto, eu tinha uma receita maior que a despesa, excluindo-se o pagamento dos juros da dívida. Teoricamente, abre aspas, esse excedente de receita sobre a despesa me permitia, então, reduzir o déficit nominal. Lembrando que a palavra déficit significa resultado negativo e é quando eu tenho uma despesa maior que a receita. Se eu tenho um superávit primário, abre aspas, esse excedente de receita sobre a despesa poderia ser utilizada para diminuir o déficit nominal. E, portanto, diminuindo o déficit nominal, em tese, ceteris paribus, uma expressão em latim que significa tudo mais permanecendo constante, eu posso diminuir, né, o meu endividamento e diminuir a relação dívida-PIB, dando maior confiabilidade às contas públicas e à capacidade do Brasil de honrar os seus compromissos. Ponto. Ocorre que, a partir de 2014, o Brasil passou a apresentar um déficit primário. E quando isso ocorre, nós temos o inverso. Nós temos que o déficit primário, ele agrava o déficit nominal.
que, por sua vez, gera mais endividamento. E com mais endividamento, maior tendencialmente será a relação dívida-PIB, ou seja, aquilo que eu devo em relação ao meu produto interno bruto, portanto, colocando sob suspeita, né, a liquidez do governo para honrar os seus compromissos, né, diante dos seus fornecedores, diante, né, do setor financeiro e por aí vai. O ponto-chave, então, é que há uma luta para a gente voltar a ter o superávit primário. E aí, a notícia que vem do ano passado, agora consolidada pelo Banco Central, é uma notícia muito ruim. O Brasil fechou com um déficit primário de 154 bilhões de reais. A nossa pergunta, então, é: aonde é que está o problema? Eu tenho dito para os meus alunos, né, que muitas vezes, de maneira muito maniqueísta, né, parte da mídia e parte dos analistas, notadamente aqueles mais ligados ao mercado financeiro, que tem todo o interesse, né, de que o Estado brasileiro mantenha a sua capacidade de honrar os seus compromissos, porque esse setor financeiro ganha, lucra muito com título público, mas eles enfocam, né, no meu entendimento, de maneira muito excessiva, a questão da despesa pública. E quando nós olhamos a despesa no Brasil, é preciso que você se recorde também que a despesa é dividida em pelo menos duas grandes partes, o que nós chamamos de despesa primária e a despesa financeira. A despesa primária é aquela que dá o atendimento às demandas do próprio Estado e da população. É o atendimento de saúde, educação, saneamento básico, habitação, segurança pública, soberania nacional, pagamento da máquina administrativa, política redistributiva de renda, previdência, assistência social e por aí vai. Quando nós olhamos a trajetória média dessa despesa, ela não explodiu nos últimos anos. Pelo contrário, ela se mantém numa média de crescimento relativamente estável. Porém, quando nós olhamos as despesas financeiras, não é isso que ocorre. Como o Brasil viveu recentemente um quadro de inflação, o governo praticou uma política monetária contracionista com a elevação da taxa básica de juros Selic para conter a inflação. O problema é que quando eu elevo a taxa, a despesa financeira do governo aumenta e muito. Só no ano passado, o Brasil pagou 600 bilhões de reais de juros da dívida. E aí, o que explodiu nos últimos anos foi, sobretudo, a despesa financeira e não a despesa primária. Não obstante isso, parte dos analistas do mercado financeiro, parte da mídia, acaba dizendo que o problema são as despesas primárias, quando, na verdade, a maior parte do problema é a despesa financeira e não a despesa primária. Embora, pontualmente, a despesa primária possa apresentar problema. Por um outro lado, de maneira também maniqueísta, muitas vezes a mídia, né, e alguns analistas enfocam que o problema é apenas a despesa, quando na realidade não é. Toda dona de casa sabe que quando eu tenho lá estourado o meu orçamento domiciliar, eu posso ter pelo menos 3 hipóteses. A primeira, eu estou... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso.
tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique Lac.